Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Você seria capaz de dar a sua vida por causa da verdade? Dar a vida, eu digo, perder a sua vida por causa da verdade, ou seja, por causa de Cristo e da sua igreja? Será que nós teríamos a coragem de Pedro e Paulo? Após um chamado do Senhor, eles se entregaram totalmente, cuidaram da igreja, converteram a muitos e aceitaram a morte. Até que ponto você aceitaria morrer por causa dessa verdade? Hoje a igreja comemora a grande solenidade das festas de São Pedro e São Paulo. Quem foram estes homens? Primeiramente, escolhidos por Deus e pecadores, como todos nós. Só que quando o Senhor chama, Ele espera de nós uma resposta de conversão de vida. Vocês perceberam que Pedro não continuou um pescador normal. Ele começou a ser um pescador de homens. Paulo parou de perseguir a igreja de Cristo e se tornou apóstolo dos gentios. Então todos os dois que foram chamados mudaram a sua vida. Pedro, o Senhor passa no lago de Genezaré e fala: vem e segue-me. Você, Pedro, a partir de hoje, será um pescador de homens. E começa a seguir o mestre. Num dado momento dos 3 anos de caminhada, o Senhor fala assim: Pedro, você vai cuidar então da minha igreja. O que você decidir aqui na terra com os seus irmãos apóstolos, será decidido no céu. O que você falar não aqui na terra, também será dito não nos céus. E hoje essa figura de Pedro para nós, quem é? O Papa. Se nós voltássemos atrás do tempo, nós iríamos cair Papa Francisco, Papa Bento, João Paulo II, João Paulo I, João 23, se não me engano Paulo VI,
nós íamos chegar em Pedro. Então foi uma cadeia sucessiva de papas, ou seja, a cabeça visível da igreja. Então hoje nós temos Pedro. Entenda uma coisa, o Papa Francisco não é sucessor do Papa Bento, ou não é sucessor do Papa João Paulo II, São João Paulo II, é sucessor de Pedro. Ele escolhe Pedro, Pedro toma conta da igreja. Que igreja? A igreja interna de Israel. Enquanto Paulo foi cuidar da igreja externa. Então, Pedro, interno. Paulo, externo. Chama Pedro, dá a missão para ele de governar a igreja. E quando o Senhor foi ascendido aos céus, Pedro começa a evangelizar. Num dado momento, Pedro vai para Roma. Quando chega em Roma, desencadeia uma grande perseguição por parte de Nero César. Nero César foi um dos imperadores de Roma, totalmente desequilibrados. Para vocês terem uma ideia, ele manda matar a própria mãe, pedindo que cortasse a barriga dela para saber de onde ele teria saído. Totalmente desequilibrado. E o que ele faz nesse desequilíbrio? Ele manda colocar fogo na parte antiga de Roma. É como se fosse hoje as nossas favelas, tudo de madeira, enfim, e mandou colocar fogo. Esse incêndio durou 3 dias para ser apagado. E o que ele faz em toda a sua insanidade mental? Coloca a culpa nos cristãos que estavam em Roma, porque também a igreja estava sendo fomentada em Roma. Ele coloca fogo e desencadeia então uma perseguição. E quem é que estava em Roma nesse ano? Se eu não me engano, 68. Pedro e alguns cristãos. Quando Pedro fica sabendo que Nero César está atrás dele e dos cristãos, Pedro foge pela Via Ápia. Quando ele está indo embora, o Senhor aparece e fala assim para ele: Quo vades? Para onde vais? Pedro se assusta. E o Senhor fala assim para ele: será que eu vou ter que morrer novamente, Pedro? E ele se conscientiza que ele tem que voltar para Roma para morrer por causa da verdade. Ele volta e Nero César o prende. Fica preso. E aí ele vai ser martirizado, que nós chamamos hoje de Vaticano. O Vaticano antigamente era uma colina, Colina Vaticanus. E ele foi crucificado, segundo a tradição, de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado como o mestre. Então ali onde hoje é erguida a Basílica Vaticana, a Basílica de São Pedro, foi onde São Pedro foi martirizado. Lembra aquela passagem que ele diz? Que Jesus fala assim para ele: Ê Pedro, vai chegar uma hora em que vão lhe pegar. Quando você era jovem, você ia daqui para ali. Mas quando você ficar mais velho, vão lhe pegar. E vão te levar para um lugar que você não vai gostar. Vão te cingir e abrir os teus braços em forma de cruz. E aí São Pedro então foi martirizado. Deu a sua vida por causa da igreja. Paulo, estudado, um homem culto, começou depois que a voz fala assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Vai dizer que Paulo levou um tombo. De um cavalo? Não. Ele acordou para a vida. Levou um tombo. Conscientizou-se que ele precisaria mudar de vida. E ele começa então, torna-se cristão, foi batizado logicamente depois, e começa então a sair ali pelo Mediterrâneo para fundar as igrejas. Então Paulo ele passa, ele funda, ele cria as igrejas, doutrina as pessoas, mas também foi pego em Roma por Nero César. Foi martirizado, na qual nós chamamos Igreja de São Paulo, fora dos muros de Roma. Foi decapitado por causa de uma verdade. Tanto que quando ele, antes da morte dele, ele diz essas palavras:
combati o bom combate, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa imperecível da vida eterna. Eu volto a pergunta para vocês. Teríamos a mesma coragem de Pedro e Paulo? Após a verdade que você conheceu no seu batismo, você teria essa coragem? Aí você vai me perguntar assim: mas será que eu vou ser martirizado, padre? Não sei. Desde que a igreja, ela é perseguida. Mas hoje o maior martírio que o cristão passa, sabe qual é? O martírio moral. De cobrarmos uma postura nossa, que muitas vezes nós não conseguimos alcançá-la. Nossa, você disse que segue o Papa, mas não obedece à igreja? Você diz que vai à missa todo domingo, mas quando a igreja toca no assunto da moral, você fala que não concorda? Você diz que vai à missa, que confessa, que comunga, mas lá fora você é uma outra pessoa? Esse é o maior martírio que hoje nós cristãos somos cobrados. O martírio de uma postura cristã que muitas vezes nós temos que renunciar para poder seguir uma verdade. E essa verdade o mundo não consegue compreender. Porque muitos que estão no mundo, que estão fora da igreja, não conseguem entender uma verdade que para nós foi passado pela igreja. Então vão criticar a nós, vão sentar a lenha em nós, vão falar mal dos padres, do Papa, da doutrina, da moral, vão acabar com a igreja, porque como eles não entendem, não conseguem vivê-la e atacam. Por exemplo, por que quando o Papa fala alguma coisa, a imprensa cai em cima? Primeiramente, o Papa fala para todo mundo? Não, ele só fala para o rebanho cristão católico. Vocês sabiam disso? O pastor fala para as suas ovelhas. Mas por que causa essa repercussão toda? Ah, que o Papa falou aquilo, porque agora o Papa quer mudar aquilo. Ele fala para a nossa realidade. Mas é como ele, né? Ele tem esse poder de Pedro sobre a igreja, ele causa todo esse alvoroço. Que nós possamos ter sempre em mente na igreja a cabeça visível, Pedro, o Papa, a obediência. Eu sempre digo para vocês que quem obedece à igreja nunca vai errar, porque o Papa é assistido pelo Espírito de Deus. Tanto é que a Igreja Católica está em pé até hoje e vai permanecer, viu gente? Preocupa não. Ah, estão diminuindo os números dos católicos. Bom, quem sai são os infiéis. Os fiéis permanecem. E outra coisa, vai dizer no Catecismo da Igreja Católica que a igreja, isso eu não lembro agora o número, vai dizer que a igreja no final ela vai ter que passar por uma Páscoa derradeira. O que é uma Páscoa? Uma passagem, um sofrimento, que muitos vão apostatar a fé, vão negar o Cristo. Isso é doutrina, está no Catecismo da Igreja Católica. Então, não se preocupem se a igreja diminuir. Ah, mas tem tão pouca gente, padre. O Senhor nunca quis quantidade. Ele quer qualidade dos apóstolos. Sejam fiéis à igreja. No próprio Novo Testamento vai dizer assim, que a igreja é sustentáculo e mestra da verdade. São as colunas que nós podemos nos apoiar para chegarmos à vida eterna. Eu deixo aqui essa mensagem para vocês de fidelidade à igreja na qual você foi batizado. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não se preocupem, podem aceitar. A igreja jamais faria algo para você perder a sua alma, ou para você não ser mais direcionado na verdade. Podemos não entender alguma coisa, ou até não concordar com algo, mas esta é a verdade, e a verdade não muda, ela é imutável, porque foi vontade de Deus, da Trindade, a criação da Igreja Católica. Sejamos fiéis ao batismo que você e o Padre recebemos no dia. Essa fidelidade à Igreja, ao Papa, a Cristo que
move aqui dentro é que irá nos salvar. Vocês imaginam se não fosse a igreja? Uma vez eu peguei uma frase do Papa Bento XVI, dizendo assim: a igreja só existe para frear o mal. Para frear o mal. Ai de nós se não fosse a igreja na nossa vida. Quem iria batizá-los? Quem alimentaria a sua alma com a Eucaristia? Quem assistiria o seu matrimônio? Quem levaria a unção dos enfermos na hora da dor e da enfermidade? Quem iria crismá-los? Ah, se não fosse a igreja na vida do homem. E essa igreja já perdura 2000 anos, com chibatadas, golpes, erros dos próprios filhos da igreja. Mas ela está aí, provando que ela é divina, porque se fosse algo meramente humano, já teria acabado há muito tempo. Quantos impérios passaram e não existem mais? E a igreja é a única, durante esses 2000 anos, que permanece em pé. Então é porque algo tem de diferente, é porque é a vontade de Deus, porque se não fosse, já teria sido destruída por nós, pelo nosso pecado. Mas ela é de Deus, instituição divina. Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre elas. Quantos percalços a igreja já passou nesses 2000 anos, lutas, rivalidades, discussões, cismas e heresias, e ela sai intacta, porque a verdade está contida nela. A verdade está contida toda na Igreja Católica, porque se não fosse, Cristo não teria fundado, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida.